Pessoal, o Al Jazeera, que na minha opinião está fazendo aí a cobertura mais equilibrada do conflito entre o Israel e o Hamas, né? A gente sabe que o Al Jazeera é um veículo de comunicação financiado pelo governo do Catar, né? Então, naturalmente ele tem um viés mais pró ah, Palestina, né? Digamos assim, mas de qualquer forma, o Al Jazeera, o Al Jazeera, na minha opinião, está fazendo aí uma cobertura muito mais equilibrada, que está dando uma verdadeira aula de jornalismo para os veículos ocidentais, tá? E circulou muito aí nas redes sociais, né? Tem circulado muito aí uma reportagem do Al Jazeera, uma reportagem que eu considero uma reportagem investigativa, no que diz respeito àquele atentado covarde contra o Hospital Batista na faixa de Gaza, tá? Aquele ataque que matou aí mais de 500 pessoas, muitas das pessoas que morreram nesse bombardeio, né, estavam no hospital para se abrigarem, porque é proibido, pelo menos em tese, né, é proibido que numa guerra os hospitais sejam atacados. Mas, pelo que tudo indica, o Estado de Israel ignorou, né, e cometeu aí um crime de guerra, porque atacar o hospital é considerado crime de guerra. E eu lembro que assim que o hospital foi atacado, teve um assessor do Netanyahu que foi ao Twitter e deu a entender, né, pelo menos na postagem lá que ele fez, que depois apagou, ele deu a entender que quem fez o ataque contra o hospital, esse ataque covarde, esse ataque criminoso, foi o Estado de Israel, com pretexto de matar terroristas. Logicamente que ele depois apagou Naftali, né, o nome desse assessor, Naftali. Ele apagou essa postagem aí no Twitter, mas o print é eterno, né? E aí esse print dele rodou aí pelo mundo e só aumenta aí as nossas suspeitas de que quem realmente atacou o Hospital Batista Al-Ali foi Israel. Primeiramente, Israel tentou jogar a culpa para dizendo que o ataque ao hospital veio de um míssil que foi lançado de Gaza, né, do Hamas. Depois disse que quem soltou o foguete foi a Jihad Islâmica. Não se sustentou. Nenhum dos dois argumentos se sustentaram. E aí depois tentou ali dar uma explicação que, afinal de contas, não convenceu ninguém. E aí o Al Jazeera traz essa reportagem, que na minha opinião é a reportagem mais importante da cobertura dessa guerra, tá? O Al Jazeera traz aqui, né, indícios, claro que o Al Jazeera aqui não é juiz aqui para estar julgando alguma coisa, né? Mas o Al Jazeera fez uma reportagem muito apurada, uma reportagem muito bem produzida, que só aumentam as suspeitas de que Israel foi quem bombardeou o hospital que matou 500 pessoas na faixa de Gaza. Tá? Vamos aqui assistir atentamente essa reportagem do Al Jazeera. Peguei aqui o vídeo que já estava legendado da página da Federação Árabe Palestina, tá? E vamos aqui dar uma olhada aqui nesse vídeo, a gente vai comentar aqui ao longo do vídeo, tá bom? Vamos aqui dar uma olhada e vamos prestar bem atenção nessa reportagem aqui do Al Jazeera, tá? On the 17th of October 2023, hundreds of Palestinians were killed when the Al-Ahli Arab Hospital in Gaza was bombed. Officials in Gaza blame the blast on an Israeli airstrike. The Israeli army denies responsibility and claims the attack was due to a failed rocket launch. Olha só. Assim que Gaza atribuiu esse ataque, as autoridades da faixa de Gaza, né, atribuíram esse ataque atribuíram esse bombardeio a Israel, o governo de Israel foi ao Twitter e publicou, tentando ali se justificar, ou sei lá, tentando contra-argumentar aí a acusação das autoridades palestinas da faixa de Gaza,
Eles postaram isso daí para tentar dizer que não foi Israel que fez. Só que o vídeo é muito estranho. O vídeo traz um horário totalmente diferente do ataque. Então um vídeo totalmente descontextualizado. E logicamente que as pessoas perceberam, né, a mentira aqui. E logo depois o governo israelense apagou o vídeo, mas manteve a postagem. Manteve aí essa postagem no Twitter com o tom acusatório. De que foram os terroristas, né, que atacaram o hospital. A gente sabe muito bem, né, quem é terrorista aqui nessa história de verdade. Mas vamos lá. By the Palestinian Islamic Jihad. They say they used Al Jazeera footage to allegedly confirm these claims. But you're asking me for proof? You don't need to get proof from me. All you need to do is switch over to Al Jazeera, who broadcasted it live, and you can actually see. I've got a screen caption just for you to see. This is Al Jazeera from last night. Our digital investigations team, SANAD, decided to investigate these claims and conducted an in-depth analysis of this Al Jazeera video, along with several other videos from multiple sources, and established a detailed second-by-second timeline of the events. By analysing Al Jazeera's live stream starting at 1845, the team was able to identify 4 Israeli airstrikes on Gaza, targeting the area near the hospital. Olha só, que detalhe importante. Antes do ataque do bombardeio ao hospital, Israel já tinha feito outros ataques no território da faixa de Gaza. 4 ataques. Por isso que eu gosto de dizer pra vocês que isso não é uma guerra. Porque não há paridade de armas aqui, gente. O que há na realidade é um massacre contra os civis palestinos. É uma limpeza étnica. Ninguém mais consegue me tirar isso da cabeça. Diante dos fatos, diante dos mortos, diante do poderio militar que Israel tem, o poderio de inteligência que Israel tem, eu não tenho mais dúvidas de que isso é uma limpeza étnica. E sabe o que é o pior, gente? É que eu vejo aí muitas pessoas famosas usando suas redes sociais, usando a sua influência nas redes. Não vou aqui citar nomes, né? Mas você já deve imaginar quem são. Pessoas famosas usando as suas redes sociais para justificar esse genocídio do Estado de Israel com o pretexto de combater o terrorismo. Isso também me deixa muito puto. Desculpa o termo. Deixa muito revoltado. Diante dos fatos, gente, a gente não pode chamar isso de guerra. Isso não é uma guerra, não. Isso é um massacre. Todos os dias, centenas de palestinos estão morrendo por causa dos ataques de Israel. Principalmente no território da faixa de Gaza. Até agora, que a gente sabe, foram que mais de 4.000 pessoas morreram. Só que esse dado, gente, pelo menos do dia 7 de outubro pra cá, né? Porque essa guerra, ó, é de décadas, 70 anos. Só que assim, vamos lembrar que pode haver mais mortos nos escombros. Então, esse número que a gente sabe até o momento pode ser um número subnotificado. Ou seja, o número de mortos pode ser muito maior. Sabe? Mas vamos aqui continuar vendo esse vídeo, essa reportagem que está sendo bem interessante aqui para a gente analisar bem aqui, né, a situação. At 1854-28, then 1855-03, then 1857-42, and then 1858-04. That's military time for just before 7 p.m. local. The team cross-referenced this video with another, captured by a camera, situated south of Tel Aviv, showing a wide view of the Gaza Strip. That video shows a series of rocket launches from Gaza. That video clearly shows how the Iron Dome intercepted these rockets. Going back to the Al Jazeera live feed at 18:59:35, we can see a single rocket launched from Gaza. This is the rocket in question. This rocket can also be seen on the Israeli video. 15 seconds later, Al Jazeera's live feed shows that the same rocket
was intercepted at exactly 18:59:50. Olha só, o foguete que foi lançado de Gaza foi interceptado pelas forças israelenses, ou seja, foi destruído pelas forças israelenses 1 minuto antes do hospital Al-Ali ser atingido por aquele bombardeio. Isso é muito importante a gente compreender isso daqui, porque primeiramente Israel disse que o foguete que foi lançado para atingir o hospital tinha saído da faixa de Gaza. Só que o único foguete, segundo aqui a reportagem, o único foguete que foi lançado antes do ataque, antes do bombardeio no hospital, foi interceptado pelas forças israelenses. Então, o argumento de Israel já morreu aí. Já morreu aí. This interception has the same afterglow seen in previous interceptions. A closer look at the video captured by the Al Jazeera live feed shows the rocket being completely destroyed and broken apart in the sky. According to all feeds and videos analysed, this rocket was intercepted and was the last one launched from Gaza before the bombing of the hospital. 5 seconds after that interception, an explosion in Gaza can be seen, followed 2 seconds later by a much larger explosion. This is the strike that hit Al-Ahli Arab Hospital. Olha só, gente, segundos, questão de segundos, tá? Segundos depois que o foguete de Gaza foi interceptado, foi destruído pelas forças israelenses, por coincidência, né, põe muitas aspas nisso, um foguete atingiu aí o hospital Al-Ali. De onde é que vem esse foguete? Por questão lógica, né? Pelo que a gente pode entender aqui, é que definitivamente o foguete que atingiu o hospital não veio da faixa de Gaza, porque o único foguete que foi lançado antes do bombardeio no hospital foi interceptado pelas forças israelenses. Então, pela lógica, não é questão de opinião, não é questão de você gostar de A ou B, mas pela lógica, não foi o foguete lançado de Gaza. As a result, Al Jazeera Digital Investigations Team found no grounds to the Israeli army claim that the strike on the Al-Ahli Arab Hospital in Gaza was caused by a failed rocket launch. E ainda teve esse detalhe, né, gente? Que Israel disse ainda que o foguete que atingiu o hospital, né, foi na verdade um foguete que foi lançado, que fracassou e caiu no hospital. Justamente no hospital. Que esse foguete que atingiu o hospital ele foi fruto de um lançamento fracassado lá na faixa de Gaza. Só que volta a repetir, o único foguete que foi lançado antes do bombardeio no hospital, que foi lançado da faixa de Gaza, foi interceptado, foi destruído, foi desintegrado pelas forças israelenses. Então, mais uma vez eu repito, pela lógica, o foguete que atingiu o hospital Al-Ali, que matou 500 pessoas, isso é um crime de guerra. Esse foguete que atingiu o hospital e matou 500 pessoas não veio da faixa de Gaza. Ponto. Então não restam dúvidas, minha gente, de que esse foguete partiu de Israel. Até porque antes do hospital ser implodido, antes do hospital ter sido atingido pelo bombardeio, Israel já estava fazendo ali ataques em série ao redor da área daquele mesmo hospital. Segundo aqui a reportagem. Então como é que explica? E outra coisa, gente, não se enganem. Apesar do Hamas, por exemplo, né, receber armamento do Irã, é uma coisa que ninguém esconde mais isso, né? Mas apesar do Hamas receber armamento do Irã, o Hamas, nem o próprio Irã, tem tecnologia o suficiente para produzir um foguete, né? Para produzir um foguete que causasse tamanha destruição que causou naquele hospital. O único país ao redor daquela região que tem tecnologia
que recebe armamento de última tecnologia dos Estados Unidos, como por exemplo foguete, é Israel. Então mais cedo ou mais tarde, não vai ter como Israel esconder diante do mundo de que o Estado terrorista de Israel teve, que o Estado terrorista de Israel não teve o pudor de evitar pelo menos um massacre no hospital. Em resumo, o Estado terrorista de Israel teve o despudor de cometer um crime de guerra contra um hospital que matou 500 pessoas. E a cena que mais me chocou, gente, foi aquela cena que os médicos do hospital concederam uma entrevista coletiva ao redor dos corpos. Então veja bem, quando a gente critica aqui o Estado de Israel, quando a gente critica o projeto sionista colonial, né? Porque o projeto sionista, no final das contas, é um projeto colonial, é um projeto de exploração contra o povo palestino. O projeto sionista reivindica uma expansão territorial. Então, quando a gente critica esse projeto sionista, a gente não está criticando aqui o povo judeu. Vamos lembrar que, apesar do Netanyahu ainda governar Israel como primeiro-ministro, porque ele é quem manda, o presidente é um fantoche. Mas quem manda no governo é o Netanyahu há 16 anos. Há 16 anos, é bom que se diga. Então, apesar do Netanyahu ainda governar, a figura política dele está se deteriorando entre a população de Israel. Porque em boa parte a população de Israel responsabiliza Netanyahu pelo ataque do Hamas, por exemplo. Já tem pesquisa aí saindo. Inclusive recentemente a gente postou no cafezinho uma pesquisa. Foi publicada pelo jornal Jerusalém Post, jornal israelense, né? Que mostra que mais de 80% da população responsabiliza Netanyahu por essa situação aqui. Então, a figura política dele está fritada. Ah, Gabriel, ele vai renunciar? Não acredito. Apesar da impopularidade, ele não vai renunciar porque não há quem, digamos, não há quem vá substituir numa situação dessa. Então ele tem que ficar até o final. Mas a que custo isso vai acontecer? Esse é o ponto. Tá? Então quando a gente critica aqui o projeto sionista, quando a gente é contra o projeto sionista, a gente é contra o projeto de dominação, o projeto de exploração, o projeto de colonização do povo palestino. Tá? Porque a gente entende que o povo palestino tem o direito de ser soberano, de tomar suas próprias decisões, de ser um povo realmente livre, de ser um povo que possa definir os rumos do seu país, do seu território, como a gente é aqui no Brasil, como a gente é como as pessoas são lá nos Estados Unidos, como as pessoas são na França, como é no Egito, por exemplo, como é na Síria, no próprio Irã. Então a gente quer que o povo palestino tenha o mesmo direito que nós temos de definir os rumos do nosso país. Tá? Então o que a gente defende é isso. É a soberania do povo palestino. A verdadeira liberdade do povo. Porque é muito engraçado, né? Os principais países do Ocidente, Estados Unidos, França, Alemanha, Grã-Bretanha, né? Esses países que adoram falar de liberdade, adoram defender as teses libertárias. Mas essa galera não dá uma vírgula sequer para defender a liberdade do povo palestino. Porque o povo palestino, gente, aqui está aprisionado há muito tempo. Principalmente as pessoas que vivem na faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um território minúsculo. Se não me engano é 360 km². É algo minúsculo. Com a maior densidade demográfica do mundo.
É um território pequeno que abriga muita gente. É um território pequeno onde foram construídos milhares e milhares de imóveis. Mas não são imóveis bonitinhos, não. São imóveis improvisados. Se não me engano, 70% da população... Aliás, metade da população, se não me engano, tá? Se não me engano. Então eu posso errar nesse dado. Mas se não me engano, metade da população da faixa de Gaza tem menos de 18 anos. Então, não há como a gente ver isso acontecer e a gente ficar simplesmente com um olhar frio. Não tem como a gente não se compadecer com as pessoas que estão morrendo. E incluo aqui também os israelenses que morreram naquele ataque do Hamas. Que a gente aqui não faz uma solidariedade seletiva. Quem faz isso são outros veículos de mídia por aí. Aqui não, aqui a gente se solidariza tanto com os palestinos, com os civis palestinos, com as famílias palestinas, mas também a gente se solidariza com as famílias israelenses que perderam seus entes queridos por causa dessa guerra causada pelo projeto sionista. Enfim, é como eu sempre digo, é muito triste a gente falar disso. É sempre muito triste a gente cobrir guerra. Ainda mais uma guerra que tomou essa proporção. Uma guerra não, perdão. Não gosto desse termo. Porque para haver guerra, o conceito de guerra exige uma paridade de armas. E o que a gente não vê aqui é paridade de armas. A gente vê um verdadeiro massacre de Israel contra o povo, pelo Estado de Israel, pelo governo de Israel. É bom a gente fazer essa separação. Não é o povo de Israel como um todo que apoia isso daqui. Inclusive judeus, por exemplo, os judeus lá nos Estados Unidos, né, que fizeram uma manifestação no Capitólio contra a opressão do povo palestino. A gente também vê judeus aqui no Brasil que são solidários à causa palestina. Enfim, no próprio Israel, né, a gente vê também judeus solidários à causa palestina. Então, o que a gente quer, no final das contas, gente, é que esses dois povos voltem a conviver pacificamente, porque árabes e judeus, minha gente, são irmãos. Árabes, judeus, cristãos, todos que fazem parte desta crença monoteísta são irmãos. Os muçulmanos têm lá como seu profeta Maomé. Os cristãos têm Jesus Cristo como seu profeta. Os judeus ainda aguardam a chegada do Messias. Mas de qualquer forma, tanto o cristianismo quanto o islamismo bebe algumas coisas da fonte do judaísmo. Então não há por que haver essa divisão. E o pior de tudo, gente, é que essa guerra, ela não é religiosa, é uma guerra política. Perdão, eu tenho que me corrigir a respeito disso. Esse massacre não se trata de um massacre por questões religiosas, mas por questões políticas. A religião é usada, o judaísmo é usado pelo projeto sionista para justificar o seu projeto colonial, né? Mas a gente sabe muito bem que cristãos, judeus, islâmicos, né, três correntes monoteístas são irmãos, né? E que infelizmente o projeto sionista está usando o judaísmo para legitimar sua violência, o seu colonialismo e seus crimes de guerra. É disso que se trata. Então, nós não somos contra o povo judeu. Nós somos contra o projeto sionista de extrema direita liderada pelo pária Netanyahu. Só isso que a gente precisa deixar bem claro. E logicamente que nós condenamos qualquer ato de terrorismo. Seja do Hamas, seja do Hezbollah. Porque ataques que visam matar civis sem nenhuma justificativa é terrorismo. A gente precisa deixar isso bem claro.